Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos instruindo, nos orientando e, acima de tudo, nos ensinando o amor que Ele veio para isso, para nos ensinar a amar. O tema das obsessões é um tema ao qual nós gostamos muito, porque foi o primeiro tema que começamos a estudar quando chegamos... Quando chegamos ao Espiritismo, há muito tempo, não vou falar o tempo não, porque parece que quando a gente fala em tempo, fala em nível de evolução, né? Já está todo esse tempo, então o cara já... Mas já estudamos já há bastante tempo. E nós descobrimos uma coisa logo cedo, né? Quando falo logo cedo, no estudo da doutrina espírita. É que, como conversávamos com o Rodrigo antes de vocês chegarem, tem muita opinião em relação aos temas que dizem respeito ao estudo da doutrina espírita. E quando começamos a estudar, nós simplesmente reproduzimos aquilo que todo mundo já fazia. Simplesmente acrescentamos mais opiniões. Só que percebemos que aquilo que nós entendíamos e dizíamos, é assim, é assado, nós começamos a perceber que não funcionava muito bem. Eu não tenho a menor dúvida que o Espiritismo hoje faz parte do que nós poderíamos chamar de Consolador Prometido, sendo ele que abre essa ideia do Consolador Prometido, conforme Jesus assim estabeleceu. E então, se o Espiritismo cumpre as promessas de Jesus, e eu não tenho a menor dúvida que as falas do Cristo, elas são válidas, eficazes, eficientes, então por que aquilo que eu estava pensando não funcionava? Então, ou eu tinha duas opções, ou eu entendia que o que eu pensava era o Espiritismo, e o Espiritismo não funcionava, ou eu não tinha entendido direito o Espiritismo. Eu optei pela segunda opção, né? Porque como eu já confiava nas promessas do Cristo, então o meu entendimento é que podia estar errado. Podia não, o meu entendimento é que devia estar errado. Eu voltei a estudar, voltei às chamadas bases kardecianas, e como eu tenho um olhar, eu procuro ter um olhar muito técnico, muito científico sobre tudo, até porque o próprio Espiritismo tem o seu aspecto científico, que demonstra isso. Para Kardec, na cabeça de Allan Kardec, não existe, isso não tem nem lugar que deixe a ideia diferente do que eu vou dizer para vocês. Tudo que é dito tem que ser avaliado. Não importa se por um vivo ou se por um morto. É uma mensagem, psicografia, tem que se analisar. Se ferir princípios doutrinários, deve se rejeitar. Mas foi um médium fulano de tal. Não importa. Não importa. Mas não importa. Então Kardec já foi uma das primeiras pessoas que na história da humanidade combateu fake news. Certo? Combateu fake news. Só que naquele momento ele estava trabalhando com o pensamento filosófico, que era o pensamento filosófico da época, combatendo fake news do mundo espiritual. E teve muito médium que ficou muito chateado com Kardec. Um exemplo, nós temos vários textos do Espírito Verdade, que Kardec vai dizer, está lá no último capítulo do Livro dos Médiuns, né? Lá ele deixa claro, num texto que ele escreve, que o Espírito de Verdade é Jesus. Então, aquele médium da Sociedade Parisiense dos Espíritas que recebia as comunicações de Jesus, assinadas como Espírito de Verdade, algumas foram assinadas como Jesus, só que Kardec, por uma questão de bom senso, não coloca o nome de Jesus e mantém Espírito de Verdade, pelo nível da comunicação, teve comunicação que Kardec não aceitou, não passou. Por quê? Porque feriu o bom senso, porque mostrava que não podia ser o mesmo espírito que estava escrevendo aquelas coisas tão diferentes. E era o espírito que estava psicografando, era o médium que estava psicografando o Espírito de Verdade. Então, quando eu comecei a olhar dessa forma, eu comecei a ter um pouco mais de critério sobre tudo que eu lia. E eu leio tudo, tá? Eu leio tudo. Aprendi com Raul Teixeira a ideia. Olha, não é porque o feijão está cheio de gurgui, só que ele não usava essa expressão, que ele é carioca, né? Mas eu traduzo pra gente aqui. Não é porque o feijão está cheio de gurgui que não tem caroço bom. Então você tira todo o gurgui, tira os bichados e deixa o feijão bom. Olha, dá um prato de feijão. Certo? Então eu aprendi a ler tudo, a estudar tudo, a entender tudo. Porque, pessoal, é muita presunção nossa achar que a verdade Deus entregou nas mãos só de uma pessoa, só de um grupo, só de um médium, só de um espírito. O próprio Jesus, que é a representação da verdade maior, ele nunca se colocou desse patamar. Ele diz assim, então, ele tem coisa que só Deus sabe. Jesus.
E nós nos arvoramos em ser os senhores da verdade. Olha, quem nos acompanha nos estudos, o Rodrigo sabe que eu sou bem assim. Eu sou muito jogo aberto, eu sou muito pé no chão. Porque estamos falando da nossa condição de espiritualidade. Então nós não temos mais tempo para, sabe, coisinhas. A gente tem que ir direto na fonte, fazer o entendimento da fonte. E eu comecei a perceber justamente isso, que eu estava entendendo as coisas do meu jeito e achando que era Kardec que entendia daquele jeito. Eu estava entendendo as coisas do meu jeito achando que era Jesus que entendia daquele jeito. E aí eu disse, pô, tá tudo errado. Quer dizer, eu tô todo errado. Eu preciso entender Jesus no pensamento dele e eu preciso mudar o meu pensamento. E por que eu estou falando isso num tema sobre obsessão, que é uma coisa tão básica, vocês já devem ter ouvido falar, que, por exemplo, obsessão. 3 tipos de obsessão. Simples, fascinação, subjugação. Ponto. Eu já ouvi milhares de... Eu já fiz palestras, antes de dizer assim, mergulhar em Kardec, explicando assim. Só tem um detalhe. Aonde é que está escrito isso? Que obsessão são essas 3. Livro dos Médiuns, capítulo 23. Obsessão, ou dependendo da tradução, tá, das obsessões. Pessoal, o Livro dos Médiuns é um livro que é escrito para médiuns. E não é para todos os médiuns. No item 159 do Livro dos Médiuns, Kardec define mediunidade. E tem 2 definições. No sentido geral e no sentido específico. Sentido geral, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Sentir a influência dos espíritos, pessoal, não é ter sensação física. Quando a gente vai estudar o Livro dos Médiuns, as pessoas começam a descobrir que elas têm mediunidade, essa no sentido geral, mas elas não sabiam que tinham porque não sentiam nada. Eu não sei de onde tiraram a ideia que para ter médium tem que sentir alguma coisa, fisicamente falando. Mas isso se espalhou isso. Eu conheci muitas pessoas que a gente olhava assim e dizia assim, olha, eu acho que você está produzindo fenômenos mediúnicos. Né? Eu estou percebendo que Kardec diz que não é porque o fenômeno acontece, já diz, fulano é médium. Não dá, porque pode ser fenômeno de efeito físico, pode ser fenômeno anímico, que é produzido por você, e você é um espírito. E é confuso, né? É confuso. Só quando a gente vai estudar tecnicamente é que você sabe separar. Ah, é fenômeno anímico, ah, maravilha, então não é fenômeno mediúnico. Mas é um espírito produzindo o fenômeno através do seu corpo. Qual é o espírito? Você. Tá? E aí, quando a gente vai mergulhar no Livro dos Médiuns, ele diz, olha, todo aquele que sente influência em um grau qualquer é médium. Aí ele escreve mais um pouquinho e diz assim, porém, aqui, vamos chamar de médiuns aqueles que produzem efeitos patentes. Deixa eu dar um exemplo. Quem aqui escreveu um texto, tem ali uma jornalista, já deve ter feito matérias espetaculares. Quando ela terminou, e matérias importantes, coisas importantes para a sociedade, né? Quando ela terminou de escrever, que ela foi lá e fez a matéria, que ela está lá em casa olhando, né, que o jornalista ele revê para ver se, né, sempre para corrigir, ela diz assim, meu Deus, de onde é que eu tirei isso? Né? Isso acontece, de onde é que eu tirei isso? Mas eu não sabia que eu era tão sabida. Tá, então quer dizer, você já admitiu que não foi você que criou, quer dizer, foi você que escreveu, mas não foi você. Isso é uma mediunidade chamada, é uma mediunidade? No caso dela é. Por quê? Porque ela ganha efeitos patentes, está aferível, está ali. O marido dela chega para ela assim, foi tu que escreveu isso? Menina, estou orgulhoso de você. Eu não sabia que você era... Quer dizer, é patente isso. Isso é uma mediunidade. Mas eu não sinto nada. Não é como Chico Xavier que a mãe escreve. Saiu. Só foi ideia. Pois é, isso é uma mediunidade chamada inspiração. Está lá aí, tem, acho que é 182, 183... O Livro dos Médiuns são 350, tá por aí, 180 e alguma coisinha, você veja lá os tipos de mediunidade. Mecânica, semimecânica, intuitiva, inspirada. Se eventualmente isso acontece, a mãe, sabe, o filho dela, aquele anjo decaído, tá aprontando em algum lugar, e ela sabe, ela tem os detalhes. É o anjo guardião da criatura, diz assim, a gente precisa das suas preces, minha filha, teu filho tá lá. Certo? Quer dizer, é uma intuição, mas ela não vai escrever um livro sobre isso. Isso não vai virar uma psicografia. Pronto, a matéria jornalística que virou texto é uma psicografia. Quem aqui já não ouviu aquele
tem aquele cantor, ele é do Mato Grosso, ando devagar, porque já te... Almir Sater. Ele fala, quando ele vai contar a história dessa música, isso foi uma verdadeira psicografia. Ele diz, não é meu aquilo, não foi meu. Ele está atribuindo o mérito a alguém que ele não sabe quem é. Então, para Kardec, ele faz essa distinção. E quando ele escreve o Livro dos Médiuns, ele escreve para orientar as pessoas que produzem efeitos patentes. Então, quando ele fala da obsessão no Livro dos Médiuns, ele está falando da obsessão para os médiuns. E a obsessão para quem não é médium. Esse médium ostensivo e tal. Aquela pessoa que não sente nada, não pensa nada, tem intuições, tem inspiração, então não tem obsessão para essa pessoa? Pessoal, a maioria das pessoas que chegam na Centro Espírita hoje para tratamento de desobsessão não são médiums. Tem efeitos mediúnicos, mas não são médiums no sentido estrito da palavra. São médiums no sentido geral. Estão sofrendo a influência do obsessor, ponto. Quando termina o tratamento, acabou. Não tem mais produção de fenômeno. Então esse não entra na definição de médium, porque foi só durante aquele período. Vejam, eu estou sendo bem técnico. Eu não estou, eu acho isso, eu acho aquilo. Está lá no Livro dos Médiuns. E aí, quer dizer, então, peraí, Enzo, agora fiquei, né? Porque eu acreditava que era simples, fascinação e obsessão. Aí você vai ler, simples, o espírito chega e atrapalha a mediunidade, atrapalha a psicografia, fica interferindo. Aí você diz, eu não psicografo. Fascinação, o espírito diz que é Jesus Cristo, mas é o Zequinha da esquina. E não adianta o Rodrigo chegar, mas meu amigo, Jesus nunca diria isso. Como assim? Ele está falando mal do político. Jesus amava todo mundo e pedia para amar todo mundo. Essa sua psicografia está falando mal de uma pessoa. Mas é verdade. Tá, mas mesmo sendo verdade, Jesus não falaria de alguém assim. Jesus pediria para você ser indulgente com os erros dele. Para você amá-lo. Não é para você ser conivente com o equívoco do outro, mas para você amar o outro. É isso que Jesus ensinou, que está no Evangelho. Não está dizendo isso aí. Está dizendo que eu tenho que ficar com raiva do outro, que o outro está fazendo coisa errada. Então não pode ser Jesus. E a pessoa diz assim, você está com inveja porque eu psicografo Jesus e você não. Então, Kardec diz assim, isso é uma fascinação. E subjugação. O Zequinha da esquina faz você psicografar a hora que ele quer e você não tem controle sobre isso. Tá, então tudo bem, maravilha. Fechou. Mas, Êngio, eu não sinto nada, eu não escrevo nada, eu não penso nada e tal. E chegou aqui no Centro Espírita pedindo orientação, vai para o atendimento fraterno, você vê que a pessoa está... Você está no atendimento fraterno e você é médio vidente. Você viu o capiroto entrar com ele. Você já passa para assistente, né, que tem que ter pelo menos 2 pessoas no atendimento fraterno. Você já passa para a pessoa que está do lado, conversa aqui que eu vou ficar aqui conversando com o Zequinha. Já começou o processo de desobsessão. Aí você diz assim, para você vai ter que ter uma ideia. Que tipo de obsessão é essa? Aí tá, mas simples, fascinação ou subjugação? Não se encaixa. Então Kardec faz 2 classificações para as obsessões. Primeira delas é a obsessão para todas as pessoas. Divide em 2. Obsessão simples, obsessão grave. Só. Para médiuns, no sentido estrito, o médium, aquele que dá a comunicação, tudo certinho, produz. Sem problema. Simples, fascinação, subjugação. Você pode mostrar isso pra gente? Posso. Onde é que está escrito isso? Porque eu nunca li nada sobre isso, nunca li isso que você está falando. Eu já li o do Livro dos Médiuns. Talvez você não tenha lido, porque esse texto, ele foi publicado 2 vezes, o mesmo texto. Ele publicou na primeira vez, e depois ele publica de novo, 3 anos depois, faz alguns ajustes, tá? E tem algumas diferenças. Mas se você for comparar, é basicamente a mesma ideia, só que ele está ajustando ao novo texto. E talvez você não tenha lido. O segundo publicação foi na Gênese. Está no final do capítulo 14, que é um capítulo pouco lido, não estudado e muito menos... É lido, mas muito mal lido e pouco estudado. Certo? O capítulo dos fluidos? Mas eu já estudei esse capítulo. Se eu perguntar para você, eu vou desafiar bastante, que é para incomodar, tá certo? O que é fluido? Se você me responder energia,
E não é energia? Não. A energia é o seguinte, pessoal. A definição de energia é da virada do século XIX para o século XX. Essa definição que a gente tem hoje de energia, que a gente estuda na escola, que é energia elétrica e tal, é uma definição do final do século XIX para o início do século XX. Então, como é que Kardec podia usar ela? Se ela não existia. Então, o que é fluido? Fluido é fluido. Eu poderia dizer que isso que nós chamamos de energia seria um tipo de fluido? Pode. Certo? Pode. É um tipo de fluido. Mas então é o mesmo fluido que Kardec falava? Não. Não é a mesma coisa. Aí agora talvez você entenda, porque já leu aquele capítulo umas 10 vezes e não conseguiu entender. Por quê? Lembra que eu falei o que eu fazia? Eu ia ler com o meu olhar. Aí eu estou tentando entender uma coisa que foi escrita, onde ele não falou daquilo, eu estou tentando entender com aquilo. Quem aqui já foi para um dos estados do sul do Brasil? De São Paulo para baixo? Já foi para lá, né? Você já tentou explicar para alguém o que é buchada? Não vai conseguir explicar. A pessoa não consegue entender. Porque diz assim, como é que você come isso? Tem uma fruta, eu gosto sempre de pegar esse exemplo. O pessoal que acompanha os estudos vão lembrar disso. Eu gosto sempre desse exemplo. Vocês já viram falar numa fruta chamada caqui? Já comeram? Já comeram caqui? Por quê? Qual foi o tipo de... qual foi o tipo de caqui que você pegou? Como era ele? Parecendo tomate. Pronto, esse realmente é um caqui que só quem gosta dele, só come ele quem gosta daquele tipo de caqui. O caqui mais consumido não é esse. Mas na dá pra vender. Ele é firme. Aí você diz assim, firme como uma maçã? Não, é diferente. Firme como? Firme como um caqui firme. Vocês estão entendendo? Como é que você consegue explicar uma coisa para alguém que nunca viu? E se viu, aí você diz assim, você disse, é como se fosse um tomate. Eu já comprei enganado. Só que é o seguinte, quando você abre, só uma tomate estragada. Porque a própria tomate não é daquele jeito. A pele dele é bem fininha. A desse caqui, quando ele está bem maduro, a do caqui mesmo, tem um caqui que ele é mais forte, chamado caqui chocolate. Ele é mais escurinho. Percebe? Tente explicar isso para alguém. Eu não tô entendendo nada. Entendeu? Quem gosta de pimenta? Explica para alguém como é o sabor da pimenta. Tá, aí a pessoa, de como? É tipo assim, o quê? Aí ela vai buscar na cabeça dela o que é que ela tem como referencial de ardência, e aí ela vai vincular aquilo que ela tem como experiência àquilo que você está falando. Sabe quando é que vai ser? Nunca. Porque não é a mesma coisa. Cada um tem uma experiência própria. Exatamente. Por isso que Kardec, quando ele constrói a codificação, ele coloca como pilar essencial para a construção, porque o aspecto moral da doutrina espírita é o efeito, é a consequência. A base da doutrina espírita, ela é filosófica e científica, e com todo carinho, pessoal, eu sei que talvez você já tenha dito, eu também falei, a ideia de um tripé não é a ideia kardeciana. Ciência, filosofia e religião. Por quê? Tripé é esse negócio aqui. Por quê? 3 pés. Elas têm ciência, filosofia. Em que ponto elas estão se unindo? Lá em cima. Então quer dizer que eu posso ficar naquele pé e ser religioso, não querer saber de ciência e filosofia. Ou como hoje é bem comum, o espiritismo sem Jesus, que eu não consigo entender, com todo respeito. Aí diz, não, mas se une em cima. Então quer dizer que só vive o espiritismo quem está em cima e quem está embaixo não vive? Então Kardec não trabalha com essa ideia, são aspectos. Não tem como tirar um não tem como existir sem o outro, o aspecto científico e filosófico. E aí, dessa forma, a proposta espírita, ela deve ser lógica para todo mundo. Então ela não é fácil para um e difícil para o outro. Não, ela é. Agora, eu aceito ou não? Eu quero aplicar ou não? Então, o segundo texto que ele publica é lá na Gênese. É difícil de entender o capítulo 14, que eu estou tentando explicar o capítulo... Eu estou tentando explicar fluido pela ideia que eu tenho de energia. E vou ser muito honesto para vocês. Se você conversar com qualquer químico, com qualquer físico da atualidade, ele perguntar para você o que é... Você pergunta para ele, amigo, você que é físico, químico, o que é energia? Ele vai perguntar assim, você está falando de quê? Porque energia é uma coisa que tecnicamente não existe. Energia é um conceito.
é um conceito que representa um efeito. Ele não é uma coisa em si. Aí acabou. Porque fluido é uma coisa. Quem aplica paz sabe disso. Tem um troço saindo de você. Quem recebe paz que está ali, que tá ali concentrado, né? A palavra concentrado cabe aqui, que está ali com fé, ele sente algo acontecendo. Então não é um conceito. É uma coisa, é uma substância. A definição é de substância. Então não estamos falando da mesma coisa. Energia é muito, sabe? Por isso que eu digo, a gente estuda o capítulo 14 dos fluidos como se fosse energia. Por isso que a gente não entende e não vai entender. Não vai entender. E tá aí, você falou do texto, foi publicado 2 vezes. Realmente, o capítulo 14 eu li, não entendi. Quando chegou do meio para o fim eu achei muito chato, muito difícil. Fui para o grupo de estudo, as pessoas também não deu. Parei por ali, depois fui ler sozinho, porque realmente não deu. Mas você me disse que foi publicado, quer dizer, foi 3 anos, então a Gênesis é de 68, então ele foi publicado em 65, porque ele foi publicado na Revista Espírita e depois na Gênesis. Ele foi publicado em 1864. O que foi publicado em 64, além da Revista Espírita? Um livro que eu não sei se vocês conhecem, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está no Evangelho, Enzo? Tá. Onde? Naquele capítulo que todo mundo lê. Coletânea de preces espíritas. Mas eu não lembro de ter visto falando das obsessões, explicando a obsessão assim, tal. Não li, realmente. Porque quando eu fiz essa pergunta, quando eu faço essa pergunta nos grupos de estudo, você já leu o capítulo 28? Já. Leu todo? Não, eu já sei a resposta. Não, você leu o quê? Não é coletânea das preces? Eu li as preces. Pessoal, o texto escrito até hoje, eu estudo obsessão já há mais de 30 anos. Aí eu me comprometi agora com o todinho, né? Há mais de 30 anos. E não encontrei até agora. E olha, eu amo Manuel Flamengo de Miranda, André Luiz, essa turma que escreve, a boa turma que escreve, Hermínio Corrêa de Miranda, Ivone, minha amada Ivone, né? Essa turma. Mas até agora, com todo o carinho e amor que eu tenho por eles, pelos estudiosos de obsessão, ninguém escreveu um texto tão completo, tão curto e tão objetivo sobre obsessão que Kardec. E é esse texto que está escrito no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, né, capítulo 28, item 81. Para cada tópico das preces, ele fez um preâmbulo, um prefácio, uma introdução para as preces. E no item 85, no item 81, que é de 81 a 85, preces pelos doentes e obsidiados. E ele faz o preâmbulo. Eu peguei esse texto e separei em 9 partes. São 9 perguntas que Kardec responde. E aí, então eu coloquei aqui. É um capítulo extra, certo? Esse livro eu peguei Kardec, fiz isso aqui. Eu estou conversando com ele, eu fiz com ele o que ele fez com os espíritos. Eu transformei o texto em perguntas e respostas. E é o capítulo 2 de A Gênese, Deus, e o capítulo 28. Eu peguei só os prefácios, eu tirei as preces, deixei só os prefácios e transformei num diálogo com Kardec. E aí ele diz assim, aí eu vou pedir, eu estou usando a tradução do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. Você pode pegar qualquer uma das traduções e conferir em casa. Tá? Item 81 do capítulo 28. A primeira coisa que Kardec explica, e eles são 3 parágrafos, tá certo? O que é obsessão? Ele define o que é isso. Obsessão, eu vou ler para não dizer assim, tá inventando tal. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Kardec, ele não trabalha com a multiplicidade de tipos de obsessão envolvendo as pessoas, é como o Rogério falou, mas ele me dá as bases para compreendê-las. Eu já vi algumas pessoas dizendo, Kardec não falou dessa obsessão de encarnado sobre encarnado. Falou. Ele não aprofundou, ele não adentrou, mas ele deixou os fundamentos. Então aqui, nesse texto, ele fala da obsessão clássica, que é do morto para com o vivo. Mas você pode pegar o mesmo fundamento e validar para encarnado sobre encarnado, desencarnado sobre desencarnado, porque é um espírito mau, numa influência persistente. Tem que ser persistente. Então, se você
né, tá lá de mau humor hoje, tá com a TPM fora da casinha e os obsessores tomaram conta, não podemos classificar como uma obsessão. É uma influência obsessiva temporária, que aconteceu simplesmente porque você deixou a porta aberta. Tá certo? E aí essa é a definição. Tá lá, você pode pegar a primeira frase desse texto. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Aqui nós poderíamos... Isso aqui, pessoal, é um seminário que nós montamos, são várias horas. Aqui eu vou mostrar onde é que está. E aí em casa vocês podem, depois o Rodrigo pode pegar e chamar o pessoal para conversar, trocar ideia sobre o texto. Eu posso mandar isso aqui para você também. Que eu montei isso aqui numa discussão sobre processo obsessivo e família. Tá? Aí eu mando para você, você vai ver como é que tá as perguntas. Aí você pode trocar ideia com a turma. O que é um espírito mau? A definição de mal que nós usamos necessariamente não bate com o que a codificação nos apresenta. Livro dos Espíritos, terceira parte, primeiro capítulo, e a Gênese capítulo 3, da primeira parte, o bem e o mal. O que é o bem? É tudo o que é conforme à lei divina. Essa é a pergunta 630 do Livro dos Espíritos. O que é o mal? É tudo que dela se afasta. Então, eu só tenho condição de dizer se é o bem ou se é o mal se eu conhecer a lei divina. Porque a lei divina é o parâmetro. Qual é o parâmetro que nós usamos sobre o que é bom e o que é mal? É se me é agradável ou não. Se o Rodrigo me incomoda, eu vou dizer que ele é mau. Se ele me agrada, eu vou dizer que ele é bom. Tá, e se ele me agrada e ele está transgredindo a lei divina? Quantas vezes, vocês lembram dos pais de vocês, quando os pais de vocês não deixavam vocês fazer o que queriam? Não quando era criança, quando era adolescentes. Foi bom ou foi ruim? Você achava que ele era bom ou era ruim? Quando ele estava te preservando dos desequilíbrios da adolescência? Você odiava. Só que ele estava fazendo bem ou mal? Estava fazendo bem, estava cumprindo a lei. Só que o nosso referencial é o prazer ou o desprazer, é o agradável ou o desagradável. Você é a mãe dele? Tá. Ah, entendi, né? Entendi. Então, eu preciso estudar, por isso que eu fui estudar a lei divina. Acabei fazendo um curso de direito para ajudar a entender a lei. E ajudou bastante, tá? Foi muito, né? Me ajudou. Eu não tenho pretensão de advogar, eu fui estudar para aprender, para entender como é que eu entendo leis. E a terceira parte do Livro dos Espíritos é um código jurídico. Kardec era de família de magistrados. E aí, eu passei a ter que entender a lei divina para poder saber se as pessoas, quando agiam em relação a mim, se elas estavam cumprindo bem ou não. E principalmente se eu estava cumprindo bem ou não. Então o espírito mau não é necessariamente aquele que está perturbando a sua vida. Sabe quantas vezes o seu anjo guardião vai ser taxado por mal por você? Todas as vezes que ele puxar suas orelhas. Todas as vezes que ele fechar a porta para você não entrar no abismo. E você está louco para fazer isso. Tem uma hora que ele vai deixar. Porque ele lhe respeita. E ele deixa. Não quer? Vá. É sério, Enzo? Vai no Livro dos Espíritos, pega lá as questões na segunda parte, que trata sobre a missão dos bons espíritos. Tá lá, está explicadinho assim. Então, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Ela se apresenta... Como é que eu posso identificar a obsessão? O texto segue, é no mesmo parágrafo. Ela apresenta características muito diversas. Desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera. A palavra obliterar é quando, por exemplo, choveu, deve ter dado uma variação de temperatura, você entrou no seu carro e quem não tem ar-condicionado no carro deve ter sofrido. Se você precisou sair na hora da chuva, você teve que abrir um pouquinho o vidro, né, ficar recebendo chuva dentro, para poder desembaçar o vidro, porque ele estava obliterado. Tá?
oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade escrevente, aí ele vai falar especificamente da mediunidade. Por quê? Porque até agora ele não falou de mediunidade, ele falou no geral. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade escrevente, que nós chamamos de psicografia, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Não existe médium dono de espírito, não existe espírito dono de médium. Isso é ignorância do médium do espírito. Tá? Eu já presenciei alguns casos assim muito ilustrativos. A gente chega na casa espírita e a gente tem aquela coisa do o espírito do o médium do espírito, o espírito daquele médium. E aí o médium não vai porque está doente, alguma coisa assim, o espírito vem e atende por outro médium. Isso gera um problema porque as pessoas... Como é que fulano está atendendo se o médium não está aqui? Aí, como o pessoal me conhece, sabe que eu estudo, vamos perguntar, né? O presidente chega assim, me diz uma coisa, o fulano tá, o espírito está ali, será que é ele mesmo? Aí eu disse, como é que é as características? Ele disse, é assim, parece ele, pior que parece. E por que não seria? Mas não é o outro médium? Aí eu disse, senta aqui, vem aqui, tá, vem aqui. Olha, Kardec explica isso. Ah, isso. Você pegar o livro dos médios e você estudar, você vai ver. Agora chama os médios para estudar, porque senão você vai chegar lá e vão dizer que você está obsediado, porque não é assim, porque eles não sabem, não é culpa deles. Senão, presidente, implanta o estudo do livro dos médiuns. Depois você estuda outras coisas. Depois quando? Daqui a 30 anos. Aí não vai precisar, porque ele vai ficar só no livro dos médios, porque vai, e não vai precisar dos outros. Tá? Quem causa a obsessão? Há algumas semanas um amigo nosso ligou pra gente e disse assim, Enzio, tá tendo reunião mediúnica lá no centro, o centro que eu faço parte é o Centro Espírita Caminho da Luz, lá em Cascavel. Participávamos do Francisco de Assis, mas aí os horários não bateu e foi uma coisa, aí eu fui para outra que lá estava mais fácil. Mas aí todo mundo estuda lá, né? Aí eu disse, por quê? Ele disse que eu queria levar meu irmão, ele está num processo obsessivo terrível. A gente queria internar ele, mas não deu, ele está com problema psiquiátrico. E aí queria levar no centro para ver se dá para fazer alguma coisa. Aí eu disse, mas ele quer? Aí ele disse, não, ele não quer de jeito nenhum. Aí eu disse, você tem um minuto? Eu disse, você sabe qual é a causa do processo obsessivo? Ele disse, não é obsessor? Não. A causa do processo obsessivo são as minhas imperfeições. Não se resolve o processo obsessivo tirando o obsessor. Porque por isso que eu estou chamando de processo obsessivo. Não estou falando de obsessão. Processo obsessivo. Não se resolve o processo obsessivo tirando o obsessor. Você tira o obsessor, a causa continua. Olha, tem algumas pessoas que é até bom, senão a gente perde o emprego, né? Porque você vai tratar a obsessão de certas pessoas até elas morrerem. Porque elas não querem mudar. Não querem mudar. Sério, Enzio? Quem causa? Os espíritos maus pululam. Eu gosto dessa fala, né? Eu disse, o que é pululam? Pululam, sabe a pipoca na micareta, né? No carnaval lá de Salvador? Pois é, pulular é aquilo, tem aos montes. Choveu, vai pulular de sapo. Eles aparecem não sei de onde, mas aparecem. Então, é isso mesmo, né? Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Kardec está me dizendo que qual é a causa de ter tanto espírito mau aqui? As nossas inferioridades. Quantos espíritos obsidiaram Jesus? Nenhum. Quantos tentaram? Todos que foi possível. Está lá, inclusive tem a construção de um texto que demonstra isso, que é a tentação no deserto. 40 dias. Menina, a gente não aguenta 40 dias, não. Numa obsessão daquele porte. É só ler Manuel Filomeno de Miranda, processo daquele patamar, logo já estão internando a pessoa, porque nós não temos suporte para tudo aquilo. Para tanto ódio e tanta maldade. E por que na metáfora, né, na construção, o demônio não conseguiu? Ah, é porque era Jesus. Tá, e quem era Jesus? Espírito de primeira ordem. Então quer dizer que se eu for um espírito de primeira ordem, o demônio vai tentar e não vai conseguir? Claro. Por quê? Porque eu já sou da primeira ordem. E eu que sou da terceira. Ih, filho.
E filho, por que você dá terceira ordem? Porque sou inferior. Quer dizer que é só eu subir? Meu filho, se você sobe, quem está embaixo não alcança. Não tem mágica. Quem já precisou procurar um psiquiatra, um psicólogo, e passou por um tratamento e venceu o desafio, por que você venceu? Porque você parou de culpar os outros, porque você parou de achar desculpa, porque você parou de olhar para fora, passou a olhar para dentro. Você resolveu os problemas e desafios aqui dentro. O mundo continuou sendo o mundo. As pessoas continuaram sendo quem são. E os obsessores não chegam mais. Porque quando a gente vem para a casa espírita, chega obsidiado, você começa a estudar, você começa a se dedicar, você se torna um trabalhador, o processo continua. Mas eles não te alcançam mais do mesmo jeito. De vez em quando a gente dá umas escorregadas, aí ele, né? Mas isso é bom porque quando não está acontecendo, a gente relaxa. Né? Então isso acontece. Mas não é mais como antes. Por quê? Porque você está no esforço cotidiano do autoconhecimento e do que Kardec chama de transformação moral. Pessoal, isso aqui é só o começo. Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com que a humanidade se defronta neste mundo. Todo aquele que encarnar aqui vai enfrentar isso. Jesus enfrentou. Mostrou como é que faz. Os apóstolos enfrentaram. Mas depois que eles acordaram, que o Wi-Fi conectou com Jesus, acabou. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como prova ou expiação e aceitas como tal. Aí é que nós teremos outra palestra. Porque nós temos um entendimento também equivocado sobre provas e expiações. E qual é? Sofrimento. Dor. Aí eu estou passando por isso porque eu devo ter feito isso. Pessoal, a causa das nossas dores e sofrimento são as nossas imperfeições morais. Os atos são consequência das nossas imperfeições morais. Então, se você olha o que você fez, se você olha só o que você fez e você quer resolver o que você fez fazendo coisas, então, Rodrigo, é só botar o povo para fazer a caridade que todo mundo vai ser feliz e resolve os problemas. Eu conheço muitas casas espíritas, hoje com a internet, aí conheço do mundo todo, e vou dizer uma coisa. Nos trabalhos assistenciais da casa espírita, o povo que mais dá trabalho para o presidente do centro espírita é o povo do assistente social, que atua na assistência social. E não era para ser, porque não está fazendo a caridade. Que é caridade, é inegável. E por que esse pessoal não se transforma? Não estão fazendo a caridade? Porque não é o fazer que nos muda, é porque fazemos. Pegue André Luiz, leia a obra dele, veja, quando ele descreve fatos, os contextos, vejam como é a vida das pessoas que ele coloca como os encarnados mais evoluídos. São pessoas comuns que vivem o evangelho na vida comum. Pega Manuel Flamengo de Miranda. Quais são os maiores obsidiados? Presidente do Centro Espírita. Pega os últimos livros que ele escreveu. Presidente do Centro Espírita. É presidente do Centro Espírita? É. E depois, os trabalhadores do Centro Espírita. Tá, mas não estão fazendo bem? Pessoal, nós arrumamos a justificativa de fazendo bem eu resolver o problema. E aí não resolve o problema das obsessões. Eu vou seguir no texto para a gente caminhar, para depois vocês sentam e discutir um pouquinho, tá certo? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre, está escrito isso, é sempre. Então não tem nesse caso ou naquele caso. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso
a um espírito mau. Ah, tá cheio de obsessor, tá ali bebendo. Não, o obsessor não tá ali porque ele tá bebendo. O obsessor tá ali, pergunta, por que você vem beber? A gente acha que todo mundo que é viciado, tem espírito viciado junto. Tem, mas eles não são a causa da obsessão. Lê Manuel Filomeno de Miranda, esses espíritos são colocados pelo que causa a obsessão, que é para estimular o ato físico. E ele nunca vai mudar o aspecto moral. Esse é o pensamento do obsessor. Aí eu alimento o vício, a pessoa se afunda nele. Aí você pega a pessoa e coloca para o tratamento. Fica lá meses no tratamento. Desintoxica. Afastou aquele grupo que está ali. Tirou o obsessor? O que causou a obsessão? Não. Transformou a causa que levou ele a afundar na droga? Não. Qual é a chance de voltar? O que é que as estatísticas mostram? A reincidência é altíssima. Pessoas que tentam suicídio. A gente tá tratando o exterior, está tratando efeitos, nós não estamos tratando a causa. E não é por maldade não, a gente está tentando. Só que quando a gente lê um texto como esse, e eu quero ajudar um obsidiado e um obsessor, o meu enfoque vai ser diferente. A causas físicas se opõem forças físicas, a uma causa moral tende a se opor uma força. Existem obsessores que é para você se sentir ocupado? Se preocupe não. Nós estamos na transição planetária? Não é isso, na transição planetária? A turma que não vai cooperar no bem, não vai sair daqui para planetas como era o planeta Terra, lá na época da pré-história, na Idade Média, se candidata vai para lá, vai ter muita gente para isso. Você não quer isso? Então quer dizer que eu não vou ficar feliz quando isso aqui virar um paraíso, aquele paraíso? Não vou ter mais obsessão para tratar? Pessoal, o texto segue, muito claro, muito objetivo, Rodrigo, sobre obsessões. E ele desmistifica a ideia que nós tínhamos. E para finalizar, nós fizemos um estudo há 2 anos com um dos nossos grupos de estudo. E a gente fez um recesso no meio do ano, ali de 2 semanas, para dar um intervalo, que era estudo todo dia e tal. Eu disse assim, olha, a gente vai fazer um intervalo nos estudos dos horários, mas tem dever de casa. Porque nós estávamos no livro dos médios, que era o estudo da mediunidade, estudando o capítulo das obsessões. A gente ia entrar neles. E eu pedi para eles estudarem o capítulo 4, 5, 6, 7 do Céu e Inferno. Que é o capítulo. Se eu errar o número, não tem problema. E pode pegar qualquer uma das edições, o pessoal tem aquela confusão, a primeira edição, tal edição. Pode pegar qualquer uma delas. Então o número não importa. É o capítulo que fala sobre céu, sobre inferno, sobre anjos e sobre demônios. E eu pedi para o pessoal ler. Quando nós voltamos, eu fiz a seguinte pergunta, e o pessoal tinha lido. Eu disse, pessoal, em Espiritismo, nós falamos de mundo espiritual, mundos inferiores. Nós falamos de umbral, que foi uma forma de entender o que na Igreja Católica é chamado de purgatório. Foi a mesma lógica. Quando você vai entender a tradição, a ideia que está na base, seria mais ou menos a mesma ideia. Claro que lá tem elementos diferentes dentro da compreensão. Nós temos uma coisa mais lúcida, mas está lá. Kardec ele não se preocupou com a ideia ele até discute a ideia do purgatório e tal. Nós é que ressuscitamos para facilitar a compreensão. Ele fala de que existe no mundo espiritual os espaços onde os espíritos que se libertam da matéria estão. Ele chama de mundo espírita. E existem os espaços que os espíritos que não se libertaram da matéria, que não se libertaram da encarnação, Manuel Filomeno diz assim, morreram, mas não desencarnaram. Estão. Quando a gente lê André Luiz, ele não está descrevendo o mundo espírita. Ele está descrevendo esse mundo que, se nós não nos libertarmos, é isso que ele está apresentando ali. E aí, Kardec, isso tem fundamento em Kardec. Maravilha. Mas não fala do inferno, tá? Também não fala de céu. Ok.
Fala de anjos e demônios? O Espiritismo não fala de anjos e demônios. Quem são os demônios? Somos nós, como eu falei ali, que mantemos ainda a nossa inferioridade e agimos dessa forma. Quem são os anjos? São aqueles que somos nós que já ascendemos, que já crescemos. Ok. Bom, essa é a lógica. Então por que a gente trata o obsessor como se fosse demônio? Você convida o obsessor para entrar na sua casa? Tá, mas você convida os encarnados e você não sabe quem é. As pessoas, você não vai na casa das pessoas que estão sofrendo processo obsessivo para evangelizá-las? Você às vezes não pede, quando quem, por exemplo, não tem criança em casa, tal, diz assim, não, traz aqui para a gente conversar, que o centro está fechado agora e não tem chave e tal, traz aqui, vamos fazer um evangelho no lar aqui. Tá, a pessoa está obsidiada, está desequilibrada. Tá, se aquela pessoa morresse agora, ele seria um anjo ou um demônio? Um obsessor ou um espírito superior? Um obsessor. Então, quer dizer, que você trata ele tem no corpo, você não trata e não vai tratar se não tiver? Vê a lógica. Não se encaixa bem. Não se encaixa bem na prática. E aí eu comecei a conversar com o pessoal, eu disse, vocês se deram conta que nós nos tornamos espíritas, mas não deixamos de acreditar naquilo que acreditávamos? A gente trata o obsessor como demônio? Qual é a lógica? Leva para o centro para expulsar o obsessor. Ora para atrair o superior. Isso é a nossa relação com anjos e demônios. E a gente quer ir para nosso lar, para qualquer lugar, porque quer ir para o céu. Pessoal, a cidade do nosso lar, boa parte dela está no umbral. Kardec diz, André Luiz está descrevendo essa psicosfera, ele diz assim, o umbral começa na crosta. Aí eu já vi pessoas dizendo assim, eu estou fazendo de tudo para quando eu morrer eu não ir para o umbral. Qual é a ideia que você tem de umbral? Você leu André Luiz? Leu, então foi aí que você pegou, não foi? Foi. Enfim, André Luiz diz que começa na crosta. Por que você está dizendo que é outro lugar? Você está no umbral. Mas você pensa como os espíritos do umbral, ou você pensa como os espíritos estão acima disso? Porque se você pensa como os espíritos estão acima disso, você não está no umbral. Porque isso tudo é uma questão mental e não geográfica. Não é assim que a gente fala? Não existe geograficamente o céu. Tá, mas a gente trata o umbral como uma coisa geográfica. Quer dizer, para encerrar, eu me tornei espírita, eu falo em obsessores, eu falo em anjo guardião, eu falo em mundo espiritual, mas na minha cabeça ainda existe, e muito firme, e eu estou projetando isso. Céu, inferno, anjo, demônio. Pessoal, os espíritos são pessoas. Pessoas. Você conversa com pessoas o tempo inteiro sem vê-las. São pessoas. Eu falei no começo, Kardec foi o primeiro a combater fake news. Aí a gente começa a entender, é por isso que os espíritos não fazem tanta força para inventar mentira mediúnica? E a gente engole? Facinho. Por quê? Porque não temos o critério de analisar o que o colega no grupo do WhatsApp manda. Então, se eu não olho para ele, por que eu vou olhar para o espírito? Pessoas. Então você chama o obsessor para sua casa para conversar? Eu não. Do mesmo jeito que eu não chamo as pessoas que não gostam de mim para conversar. Para quê? Para levar uma porrada? Não. Mas você faz o quê? Eu oro por eles. Tá, e se o obsessor chegar na sua casa? Eu converso com ele, eu não chamei, mas ele entrou. Isso acontece? Acontece. E os bons também? Claro que entram. Quando? O que atrai o bom? O bem. Mas a prática do bem? Não. A vivência do bem. E o que atrai o mal? A vivência do mal. Ponto. Pessoal, isso é técnico, isso é lógico, isso não tem fantasia, não tem firula. O que o Kardec fez? Ele desmistificou tudo isso. Ele desmistificou anjos, desmistificou demônios, desmistificou o céu, desmistificou o inferno. E tornou tudo dentro de uma realidade palpável. O obsessor é uma pessoa que não gosta de você. Ele diz no final, geralmente a obsessão tem uma relação com o passado. Geralmente.